comparação e metáfora. Para relembrar, comparação e metáfora são figuras de linguagem de palavra. E o que é que isso significa? Que a gente vai observar a utilização de palavras em contextos pouco esperados. Então, a gente vai observar sempre o contexto para entender sempre a comparação e a metáfora. A gente vai começar por metáfora. E metáfora e comparação são muito semelhantes. A diferença é sutil, mas é fácil de perceber se você tiver um pouco de atenção. O que seria a metáfora? É a substituição de um termo estabelecendo uma relação de semelhança. Só que essa relação de semelhança, ela não é explícita, ela é uma relação implícita. Há quem diga que a comparação é uma metáfora explícita ou que a metáfora é uma comparação implícita. Então, a metáfora depende da imaginação do seu interlocutor. Ela é subjetiva. Primeiro exemplo. Aqui vem bichinho, olha o dindim. Aqui em Brasília tem um cardume bem grande. Analisando a tira de um modo geral, a gente vê um homem que está pescando algo. E qual é a isca? Dinheiro. Qual seria o mar dele, vamos assim dizer? A gente tem aqui um globo terrestre. E esse personagem aqui diz que em Brasília tem um cardume bem grande. Então, cardume seria o que o senhor quer pescar. E os peixes seriam os políticos. Então, ele faz uma comparação entre cardume e políticos porque eles estão interessados no dinheiro. Isso aqui é uma metáfora porque é uma comparação implícita. Em momento nenhum ele fala que os políticos são como cardumes ou que os políticos gostam de dinheiro. Ele dá a entender, e essa é a função da metáfora, ela dá a entender e você complementa esse sentido. Então, o interlocutor tem um papel ativo. Outro exemplo, agora em texto publicitário. A gente tem uma imagem aqui, se você não estiver vendo bem, eu transcrevi o trecho que está em cima desse grão de café. A nossa concorrência é café pequeno. O que seria café pequeno na linguagem cotidiana? É algo que não assusta, que não oferece risco. Então, quando eu digo que a concorrência é café pequeno, eu estou fazendo uma associação. É uma relação de semelhança que ela não é explícita, ela depende da imaginação do seu interlocutor para complementar esse sentido. A minha concorrência é café pequeno significa que ela não oferece risco, é uma concorrência fraca. Só que você não falou isso aqui. Você fez uma comparação implícita com o café pequeno, uma metáfora. E a gente tem metáforas do cotidiano que a gente usa sempre no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você diz, ela tem o rei na barriga. Dizer que uma pessoa tem o rei na barriga é que essa pessoa geralmente é mimada, é cheia de direito. Ou quando você diz, está cheio de minhocas na cabeça. Cheio de minhocas na cabeça, tá pensando em bobagem, tá pensando besteira. Essa criança é um doce. Criança nenhuma é um doce. Ela tem as semelhanças do doce. É uma criança que não dá trabalho, é uma criança que causa uma sensação boa com a presença dela. Então, essa criança é um doce, é porque essa criança tem aquela característica boa que o doce traz pra gente. E são metáforas do cotidiano. A comparação é muito parecida com a metáfora, só que ela é uma relação de semelhança explícita. A gente vai ter termos que vão denunciar a comparação. Então, na comparação, a gente vai encontrar como, tal qual, palavrinhas que vão denunciar para a gente que essa comparação é explícita. Por exemplo, você vai correr como Mercúrio, vai ficar bonito como Apolo. E o seu calcanhar vai dar de 10-0 no de Aquiles. Olha como os termos ficam explícitos quando a gente faz uma comparação. Você vai correr como Mercúrio. Você vai ficar bonito como Apolo. Então, a comparação é bem simples
de a gente identificar. Vamos ver agora um exemplo de comparação. Mentirinha. Olha só, usando a linguagem dele. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor. Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então a gente tem aqui duas comparações bem explícitas quando a mulher compara o amor a uma flor e quando ela compara o amor ao motor de um carro. E a gente tem os dois termos aqui, como e como, bem explícito. Outro detalhe é que na comparação você explica o que você quis dizer. Então você diz, o amor é como uma flor. Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Então você explicou essa relação de semelhança. Mesma coisa aqui, o amor é como um motor. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Então, na comparação, você pode fazer essa explicação posterior. Na metáfora, não. Na metáfora, você simplesmente faz a relação de semelhança implícita e o interlocutor é responsável por complementar o sentido. Na comparação, você pode fazer essa explicação posterior. Um exemplo de comparação em música, que também é muito comum. A gente tem aí Flor do Reggae, de Ivete Sangalo, que diz assim: como se eu fosse flor, você me cheira. Como se eu fosse flor, você me rega. E nesse reggae eu vou a noite inteira, porque morrer de amor é brincadeira. Ela faz aqui a comparação como se eu fosse flor, como se eu fosse flor. E explica o que é que você faz com a flor. Você cheira e você rega. Então, mais uma vez, a gente tem explícito aqui os termos que denunciam a comparação e, posteriormente, dá uma explicação do que você gostaria de transmitir para o seu interlocutor. Por último, vamos ver um exemplo de metáfora e comparação juntos numa música, Faltando um Pedaço, de Djavan. O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. Comparo sua chegada como a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha, de filha. Então, inicialmente, a gente tem aqui, ó, o amor é um grande laço. O amor sendo comparado a um grande laço, só que a gente não tem um termo como um grande laço, tal qual um grande laço. Então, isso aqui é uma metáfora. E continuando, ele diz, o amor é um grande laço, o amor é um passo para uma armadilha. É um lobo correndo em círculo. Então, a gente tem metáfora e metáfora novamente. Nessa parte aqui, a gente já tem o início da comparação. E ele introduz o verso já falando: comparo sua chegada como a fuga de uma ilha. Então, o amor aqui é como a fuga de uma ilha. Então, isso aqui já é uma comparação. O termo está explícito. E depois, ele ainda explica aqui: tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. E aí ele diz que o amor é feito desgosto de filha. Outro termo que denuncia essa comparação.